Amém. Amado, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta de João. Conforme você for encontrando, vá se colocando de pé. Segunda carta de João, versículos 9 ao 11. Não tem capítulo porque é só um. Então, versículos de 9 a 11, nós vamos ler juntos. Glória a Deus. Está escrito assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Glória a Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, pergunte a ela o seguinte: você está pronto para receber da parte do Senhor? Amém. Agora responde, né? E pode se sentar. Aleluia. Nós estamos vindo em um processo onde estamos buscando da parte do Senhor a respeito daquilo que Ele havia ministrado a João, e através de João em sua carta, na primeira carta. Na segunda carta ele diz algumas coisas muito parecidas, lembra algumas coisas, alguns ensinamentos a respeito da primeira carta. Só que esse texto que nós lemos, ele é um pouco mais destacado nessa segunda carta, onde ele fala a respeito de estar inserido na doutrina de Cristo. João aqui está falando a respeito de pessoas que se relacionam com pessoas, irmãos que estão se relacionando, um indo na casa do outro ensinar algo da parte de Deus. E João ele está falando que o que precisa ser ensinado é a própria doutrina de Cristo. Porque o que passa da doutrina de Cristo não serve. O que é fora da doutrina de Cristo não tem propósito. Tanto que ele diz, olha, se passar da doutrina de Cristo, se não for aquilo que diz respeito ao Evangelho, nem convide para entrar, porque você estará concordando com essa pessoa se você convidá-la para entrar. E nessa noite eu quero trazer um pouquinho mais de entendimento a respeito disso, porque isso diz respeito ao discipulado. Isso diz respeito a duas pessoas onde um está ensinando o outro a respeito das coisas do Senhor. E quando João está se referindo a uma casa, nós podemos entender também que essa casa, ela muito bem pode ser o coração de alguém. Então, quando há uma intenção em ensinar algo da parte do Senhor, de uma pessoa a outra, é como se aquele que está para aprender algo, convidasse essa pessoa para falar ao coração dela. E o nome disso é discipulado. Todos nós aqui somos iguais em Cristo Jesus, amém, amados? Todos nós, o pastor, o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, o irmão, o diácono, o presbítero, todos nós somos criação do Senhor, todos nós somos filhos de Deus. Mas o Senhor, Ele traz um discipulado, Ele traz a sua comissão para nós, para fazermos discípulo, como está lá em Mateus capítulo 28, Ele traz para nós os ministérios, como está em Efésios 4, para que nós possamos desempenhar e sermos aperfeiçoados, para o aperfeiçoamento dos santos. Então há um propósito pelo qual o Senhor trabalha de forma graciosa no meio da sua noiva, no seu corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. E quando eu e você estamos inseridos em uma doutrina, e não qualquer doutrina, mas a doutrina de Cristo, estamos inseridos no ensinamento de Cristo, há então um alinhamento, pelo qual o Senhor pode trabalhar ao nosso coração e fluir através de nós e em nós. Então, nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas nós vamos fazer uma minissérie
dentro de uma outra série. Nós estamos na série chamada As Cartas de João, mas enquanto eu estava lendo e refletindo a respeito desse texto, que já havia sido um texto que eu havia trazido para os líderes de em casa há talvez um ano atrás, o Senhor falou muito forte ao nosso coração e eu creio que esta palavra ela precisa ser um pouquinho mais estendida para que nós então possamos estar compreendendo um pouco mais do discipulado, que é um discipulado em Cristo. Amém, igreja? Nós viemos de igrejas diferentes, muitos de nós aqui. Viemos de contextos diferentes. Igrejas onde o discipulado ele era exagerado. Igrejas onde o discipulado ele era de alma. Igrejas onde o discipulado ele era autoritário. Igrejas onde não havia discipulado, onde ninguém sabia de ninguém, não acontecia, ninguém se envolvia com ninguém. E nós viemos de várias vertentes e várias situações. E eu creio que o Senhor precisa falar ao nosso coração. O Senhor precisa trazer um alinhamento ao nosso coração para que haja uma expectativa suprida. Para que haja um entendimento alinhado tanto do discipulador quanto do discípulo. Para que nós possamos caminhar de forma crescente em direção ao Senhor. Amém? E quando esse texto traz para nós aqui essa importância a respeito da doutrina de Cristo, nós entendemos primeiramente que o discipulado saudável só funciona quando ele é em Cristo. Quando ele é em Cristo, há um propósito. Quando não é em Cristo, não há propósito. Quando ele está vinculado ao Filho do Deus vivo, quando ele está vinculado à obra da cruz, quando ele está vinculado à obra redentora, há propósito, porque nós falaremos e viveremos num contexto do Evangelho. Quando não está vinculado a isso, não há propósito. Poderíamos chamar de um mentoreamento. Poderíamos chamar de qualquer outra coisa, de coaching ou de qualquer outra coisa. Mas se ele não for inserido na palavra de Deus, não há propósito. Uma outra coisa que esse texto traz para nós de reflexão é que aquele que quer aprender é quem abre a porta da sua casa. Aquele que tem o desejo de saber a respeito das coisas do Senhor é quem convida aquele que pode ensinar para dentro do seu contexto, para dentro do seu coração. Ele está aberto para receber da parte do Senhor. Amém, amados? Não, o discipulado ele nunca será forçado. O discipulado ele nunca poderá ser manipulado. Ele nunca poderá acontecer num contexto autoritário, onde é imposto e a pessoa tem que abaixar a cabeça e dizer sim, Senhor. Não tem como. Quando Jesus se oferece a Zaqueu para ir para a casa dele, e naquela noite a salvação, naquela noite há um encontro genuíno com Cristo, Filho do Deus vivo, Zaqueu o leva para a sua casa. Quando Jesus chama Mateus para o Evangelho, Mateus o leva para a sua casa. Jesus o tempo todo ele é conduzido de necessidade em necessidade por aqueles que o chamam, por aqueles que o buscam. E mesmo quando Jesus não pode estar em corpo presente no lugar onde ele vai, é requerido dele uma oração, é requerido dele algo, uma cura, um milagre, porque as pessoas o procuram. E eu creio, meus amados, que o discipulado, o único caminho para um discipulado em Cristo Jesus é quando o discípulo vê no discipulador a necessidade de estar junto. Nós somos uma igreja em discipulado. Nós somos uma igreja que hoje temos 16 grupos que se encontram ao longo da semana, onde 16 conjuntos de líderes, porque nós temos casais, temos solteiros, temos pessoas que estão idôneas liderando os grupos, estão abrindo a sua vida
para receber aqueles que precisam mais de Deus. Mas nós precisamos compreender que aquele que quer ser discipulado é quem busca. Não é o discipulador que fica correndo atrás, que fica provando para aquele que está na igreja que ele precisa de um acompanhamento. Nós precisamos compreender isso de todo o nosso coração. Porque se sairmos dessa verdade, muitas coisas erradas podem acontecer. Tem alguém aí? Amém. De outra coisa que esse texto também pode nos ensinar é que essa doutrina de Cristo, ela precisa não somente ser apresentada, mas ela precisa ser gerada em nós uma permanência. Porque o texto fala a respeito de permanecer na doutrina. Permanecer na doutrina é aprender algo novo e permanecer praticando aquilo. É muitas vezes ser confrontado com uma nova verdade, com a verdade de Cristo, e permanecer independentemente dos resultados momentâneos. Porque nós temos uma tendência em sermos muito dinâmicos e queremos os resultados imediatos, não é verdade? Mas muitas vezes eles não acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes é necessário jejum, oração. Muitas vezes é necessário um tempo de maturação, um tempo de compreensão. E nós precisamos entender que é necessário permanecer. É necessário permanecer, não somente aprender. E pensando em um discipulado onde nós estamos inseridos em uma realidade que é o próprio Cristo, não tem talvez um texto melhor para nós refletirmos a respeito disso do que em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. O momento onde Jesus para tudo que ele está fazendo. O texto diz como se ele fosse se assentar a uma pedra. Ele então começa a ensinar os seus discípulos. E nesse momento em que ele começa a ensinar os seus discípulos, ele não está somente jogando palavras ao léu, mas ele está trazendo parâmetros. Ele está refletindo aquilo que seu pai havia feito quando criou o homem lá em Gênesis no princípio. Quando Deus começa a dizer a Adão e Eva, Eva nem havia existido ainda, para que ele precisasse cultivar da terra, para que ele precisasse cuidar daquilo que Deus havia criado. E no momento em que Cristo para ensinar os seus discípulos, é um espelho muito parecido com aquilo que Deus Pai faz com Adão, lá no início. E ele então começa a estabelecer parâmetros, ensinamentos, doutrinas para permearem esta grande comissão, que no fim dos seus dias, ele chamaria a atenção da humanidade e diria: ide e fazei discípulos. Não tem como pregarmos 3 capítulos em 35, 40 minutos. Mas, lendo, estudando, nós entendemos que conseguimos separar alguns valores, 5 fundamentos desses 17 ensinamentos que o Sermão do Monte traz para nós. E em nome de Jesus, que nós possamos ser ministrados nessa noite. Que nós possamos trazer parâmetro pelo discipulado, por essa vida em comunidade que nós tanto prezamos e valorizamos. Que nós possamos, que o Espírito Santo fale ao nosso coração com tanta profundidade, amados. Que nasça um alinhamento em nome de Jesus para todos nós. Que os discípulos se apaixonem pelos discipuladores, que os discipuladores se apaixonem pelos discípulos, para que haja liberdade. E essa liberdade não seja uma liberdade almática, mas seja uma liberdade onde o Espírito de Deus pode agir no meio de nós. Onde há comunhão, onde há intimidade. Porque intimidade é uma grande palavra-chave para o discipulado. Amém, amados? Eu não estou aqui pregando um sistema. Amém?
Não estou aqui pregando um modo de igreja. Entendam isso em nome de Jesus. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou pregando aqui uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Eu estou aqui tentando trazer a luz para que possamos viver segundo as Escrituras, segundo o desejo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá bom, amados? Não estou falando de metas. Não estou falando de uma grade institucional. Estou aqui falando da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que você seja liberto de todo tipo de preconceito que você já viveu. Deixa eu falar de novo, que você seja liberto de todo tipo de preconceito que você já viveu, para que nós possamos viver a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Se Cristo te libertou, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus, amém. Amados, o discipulado, no Sermão do Monte, que ensina a doutrina de Cristo, ensinada pelo próprio Cristo, ele estimula o testemunho. Primeira coisa que nós vamos falar aqui nessa noite, ele estimula o testemunho. Em Mateus capítulo 5, abra a palavra de Deus lá para o Evangelho de Mateus. Nós vamos estar folheando ali do 5 ao 7 hoje. Este é o primeiro de 3 domingos onde nós falaremos a respeito do discipulado saudável, esta nova minissérie no Refúgio. Refúgio de Função, está amarrado o nome. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, amados, está escrito o seguinte, palavras de Cristo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, o discipulado em Cristo Jesus, ele aponta o discípulo para a missão de testemunhar. Testemunhar a vida com Cristo. Testemunhar aquilo que está acontecendo em sua vida aqui e agora. Todos nós temos uma história que é digna de testemunho, até as histórias mais difíceis, até as histórias mais tristes. Nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Somos chamados para sermos colocados em evidência, e o Senhor, Ele deseja fazer isso através de nós. Ele deseja com que nós possamos contar aos 4 ventos, contar aos 4 cantos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Não há nenhuma história tão pequena que não precise ser contada. Toda a história que Deus faz nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele move em nós, até mesmo nas maiores dificuldades e problemas e provações, elas estão sendo estabelecidas nas nossas vidas, elas estão acontecendo, e o Senhor está nos comissionando, nos chamando para testemunharmos essas histórias. E o papel do discipulador é de desafiar o discípulo a contar estas histórias, a testemunhar essas histórias, em nome de Jesus. Uma segunda verdade a respeito do testemunho está ali no capítulo 5 também, do versículo 33 ao 37, onde está escrito assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus,
e nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, e nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O segundo propósito do testemunho, que é ensinado através do discipulado, é o testemunho perante a sociedade. É o testemunho que o discipulado em Cristo desafia no relacionamento social. Quando nós chegamos a Cristo e quando nós começamos a caminhar em um discipulado, muito provavelmente você será desafiado a reparar as suas arestas, a reparar aquilo que está pendente, a voltar atrás naquelas coisas em que você deixou mal resolvido. E é no discipulado, quando nós somos tratados pelo Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos liberdade àquela pessoa que está nos acompanhando, e nós dizemos, olha, eu preciso de ajuda, eu tenho essa pendência que eu preciso resolver, eu tenho esse relacionamento que não está legal, eu me comprometi com aquela pessoa e eu falhei, aquela pessoa se comprometeu comigo e ela falhou. Há um chamado, onde o próprio Cristo nos ensina, de manter o nosso testemunho perante a sociedade inabalável. Porque quando eu e você caminhamos nas ruas dessa cidade, ou de Rio Negrinho, nós caminhamos carregando um nome, que é sobre todo nome. Nós caminhamos carregando o nome de Cristo. E é por isso que nós precisamos ajustar o que está pendente. Tem alguém aqui? Amados, precisamos ajustar todas as coisas. O nosso nome, ele é valioso para o Senhor. Em Provérbios capítulo 22, versículo 1, está escrito, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você quer me ver vibrar, é quando eu me encontro com alguém na rua, e alguém diz assim para mim, pastor, eu fiquei sabendo que o fulano está indo lá no refúgio. Olha, aquela pessoa é inacreditável. E aí a pessoa começa a me contar uma história que ela viveu com alguns de vocês aqui, e eu fico com a boca aberta, babando, eu falo que coisa linda, que coisa gostosa, como isso vale mais do que qualquer riqueza mesmo, como é precioso o bom testemunho, né? Coisas incríveis que foram feitas muitas vezes até no secreto, ninguém sabe, e eu cruzo com uma pessoa na rua e essa pessoa começa a testemunhar a respeito de vocês, e isso me faz vibrar o coração, me faz compreender como o Senhor preza por essas coisas. Como o nosso testemunho na sociedade, nas ruas, perante as pessoas, em todos os lugares, de todo tipo, de toda forma, como isso fala ao coração das pessoas. Como isso eleva o nome de Cristo. E no discipulado, é no discipulado que naqueles momentinhos de conversa, de café, tem aquelas alfinetadinhas, aqueles momentinhos que vai perguntando, vai entrando com o dedinho e vai chegando ali na ferida para depois expor e falar, vamos resolver isso em nome de Jesus. Então se abra para esse discipulado. Se abra para que nós possamos estar edificando uns aos outros em amor, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém? A terceira parte, o terceiro momento em que Cristo fala a respeito do testemunho aqui no Sermão do Monte, está lá no capítulo 6, nos versículos 24 ao 34, onde está escrito assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que é que comeremos, o que é que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto ele nos desafia a colocarmos o testemunho à prova. Esse texto nos desafia a como lidaremos com os recursos, como lidaremos com o dinheiro. Qual será o nosso contentamento e o propósito? Amados, o discipulado em Cristo, ele desvenda o coração ganancioso. Ele trabalha no coração daquele que está tentando adquirir e juntar riquezas. E o discipulado precisa ter acesso. Assim como Cristo estava ministrando os seus discípulos a respeito desse tema. O discipulador precisa ter acesso ao discípulo para falar a respeito dessas coisas. Para levantar esses tipos de situações. Onde muitas vezes nós estamos de forma tão automática, na nossa ganância, tentando juntar dinheiro. E muitas vezes é no discipulado, e onde isso é desvendado e precisa ser tratado. Amém? É no discipulado muitas vezes onde nós podemos apresentar uma proposta de contentamento. Onde o Espírito Santo pode falar a respeito do contentamento. Onde nós podemos ministrar às pessoas a respeito das coisas do céu e trocar os valores das coisas da terra para as coisas do céu. É o momento onde nós podemos ser desafiados a sermos generosos, a abrirmos mão de muitos valores e riquezas que nós estamos adquirindo em prol da necessidade do próximo. É o momento onde Cristo tem acesso, onde Ele fala, onde pode ministrar o nosso coração. É onde, numa conversa, num momento de abrir o coração, de rasgar o coração de um ao outro, quando o Senhor ele pode trazer um propósito de reino e de justiça. Onde o Senhor estava ali falando aos seus discípulos, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, as vestimentas, o alimento, vos serão acrescentadas. É claro que o Senhor não diz a nós, olha, não vá trabalhar. Ele diz, vá trabalhar. E Ele garante a nós o seu salário, a paga. Ele nos ensina. Mas Ele nos lembra que no momento de abrir o coração, no momento de receber a doutrina de Cristo, no momento do discipulado, estas coisas precisam ser provadas. Essas coisas precisam ser colocadas na luz, na verdade, para que haja um conserto, para que haja um rumo correto onde as coisas precisam tomar. Uma prioridade sendo estabelecida. E assim como Cristo, como João estava falando a respeito dessa doutrina tão valiosa, tão maravilhosa, que nós possamos ansiar por esses ensinamentos. Que nós possamos desejar ajustar estas coisas.
Que nós possamos ser o primeiro que vamos bater ali para aquela pessoa e pedir ajuda e buscar ajuda e dizer, olha, entra e me ajuda, fala comigo, ministra o meu coração, derrama do Senhor na minha vida. A palavra de Deus nos ensina que aprouve ao Senhor usar a loucura da pregação. Jesus nos ensina, façam discípulos. Paulo diz, sejam meus imitadores. A palavra nos traz esse trilho, onde nós nos tornamos também independentes uns dos outros. Onde nós nos tornamos também ensinadores, professores e alunos, discípulos e discipuladores uns dos outros. Eu vou contar um segredo para vocês. Muitas vezes eu vou discipular alguém, eu vou tomar um café com alguém, e no momento em que eu estou discipulando, eu sou discipulado. No momento em que eu acho que eu vou ensinar alguma coisa para alguém, aquela pessoa compartilha do entendimento dela a respeito de algum assunto determinado, e naquele momento eu paro e falo, uau, nem eu tinha pensado nisso. E é tão gostoso quando nós trocamos essa graça, quando nós trocamos esse mover do Senhor, quando nós trocamos essas palavras de sabedoria, quando nós estamos inseridos em um contexto de comunidade, onde um está procurando aperfeiçoar o outro, onde o ferro com ferro estão se afiando. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso não tem preço. Que você possa permitir que o discipulado na tua vida te faça testemunhar ainda mais a respeito do Senhor. Em nome de Jesus, através da tua missão, através do teu nome perante a sociedade e através da prova, quando você é colocado à prova nas tuas prioridades, em nome de Jesus. A segunda coisa que o Sermão do Monte pode nos ensinar é que o discipulado em Cristo Jesus sempre apontará para as Escrituras. Sempre apontará para as Escrituras. Não existe discipulado sem a palavra de Deus. Não existe. Ali em Mateus capítulo 5, nos versículos 17 a 20, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Cristo está ensinando para nós aqui é que os escribas e fariseus, eles conheciam a lei. Eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam acerca dos profetas, eles conheciam a respeito dos heróis, dos pais da fé, eles conheciam a respeito do povo que foi tirado do Egito, eles sabiam das 613 leis, eles viviam em seus pensamentos, mas eles não a praticavam. E o que Cristo está dizendo para nós é que quando nós estamos num contexto de discipulado, nós devemos conhecer a palavra, mas não somente conhecer a palavra de qualquer jeito, mas colocá-la em prática. Tem alguém aí? Colocá-la em prática, porque a palavra, no conhecimento, ela fica inútil.
Mas quando nós praticamos através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós então começamos a viver segundo o propósito que Cristo estabeleceu para nós. O ensino da palavra, meus amados, é uma das maiores obras que nós podemos trazer enquanto igreja. A palavra é o fundamento. A palavra, ela é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a revelação de quem Deus verdadeiramente é, do que Deus verdadeiramente fez e fará, do que aconteceu, tem acontecido e está por vir. A palavra é o nosso guia, é o nosso rumo, é a nossa âncora. É um instrumento escolhido pelo Senhor, definido, estabelecido, escrito, inspirado pelo próprio Deus, para trazer a nós rumo, principalmente no discipulado. O momento em que nós lemos e trazemos isso para a vida. Para a vida. Veja lá no capítulo 7, em Mateus, do versículo de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que Cristo está ensinando para nós a respeito disso é que a palavra, ela tem um propósito de trazer a nós uma autorreflexão. Aquilo que é de ensinamento é para mim. Aquilo que eu leio é para mim, não é para eu julgar ao meu irmão, não é para eu apontar um erro, mas é para o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, é para uma autorreflexão. E o discipulado, é por isso que o tempo todo, amados, do meu coração, eu estimulo e continuarei estimulando você a ter o teu tempo com Deus, a ler a palavra, a ter o teu devocional, a buscar de joelho no chão a presença de Deus. Porque é neste exato momento em que o Senhor vai trabalhar nas profundezas do teu coração e trazer revelação e trazer cura àquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser renovado, o conceito que precisa ser transformado. É neste momento. Não é no momento em que nós lemos querendo julgar. Não é no momento em que nós lemos querendo aprender para sabermos mais do que o outro. Não é no momento onde nós lemos para sermos conhecedores históricos da verdade. Mas é no momento em que aquilo se torna vida dentro de nós e gera um constrangimento que nos transforma. E somos transformados pela palavra, pela verdade. Somos transformados porque o Senhor começa a trabalhar dentro de nós e nós não sabemos nem o que está acontecendo, porque Ele toma conta de nós. Essa é a verdade da palavra revelada. E ela também é de leite para alimento sólido. Ela também é aquela que vai trazer entendimento para que quando vierem as falsas doutrinas, para que quando aquilo que não for de Deus bater na nossa porta, nós não deixemos entrar. Porque aquilo que Cristo fala no capítulo 7, do versículo 15 em diante, Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que a palavra, como fundamento do discipulado, é tão importante que é capaz de discernir os fogos estranhos e os poderes estranhos que podem estar por aí. Que nós possamos viver baseado nessa verdade. Domingo que vem nós vamos continuar. Esses foram 2 dos 5 tópicos que nós vamos ministrar nesses próximos 2 domingos, com esse 3. Mas que nós possamos compreender o propósito genuíno do discipulado. O discipulado ele não foi feito para ser gerado uma dependência. Mas ele foi feito baseado em uma intimidade. Essa intimidade ela não deve servir para uma dependência de alma, mas ela deve servir para uma liberdade de ensino e caminhada. Que nós possamos viver baseados nisso. Que nós possamos crescer, amadurecer naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, deixa eu te dizer algo. Não o receba em casa. E nem lhes dei as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Viva a doutrina de Cristo. Viva a palavra de Deus. E abra o teu coração. Busque uma pessoa que você confie, que vive a verdade de Cristo. Busque um discipulador. Busque um líder de em casa. E se abra com essa pessoa. Procure ajuda. Esteja apto para ser exortado e ensinado naquilo que a palavra tem para nos ensinar. Para que nós possamos juntos vivermos a doutrina de Cristo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.